Oi, gente! Hoje eu vou responder a tag Como eu aprendi inglês. Espero que vocês gostem. Eu comecei a fazer aula de inglês com 10 anos de idade numa escola de idiomas e eu comecei assim super empolgada para aprender o inglês e com 12 anos eu comecei a ter aula na escola mesmo, normal. Na verdade foram nos 3 lugares, né? Como eu mencionei, eu comecei num cursinho e depois eu fiz aulas na escola, né, como todo mundo. E também depois estudei muito em casa também, principalmente depois que eu fiz um intercâmbio, eu comecei a estudar muito em casa. Eu já moro nos Estados Unidos há muito tempo, então eu não tenho tanta dificuldade mais com o inglês, mas uma coisa que eu acho que todo mundo, pelo menos todos os brasileiros têm dificuldade e que eu ainda sinto que eu tenho um pouco de dificuldade é com o TH. Sempre quando eu vou pronunciar uma palavra que tem TH, parece que eu pauso por um milissegundo para tentar pronunciar corretamente. Então eu acho que o TH ainda me dá um pouquinho de trabalho. Eu acho que é possível sim ficar fluente no inglês em um ano, desde que você esteja num ambiente de imersão, né? Ou no intercâmbio, ou mesmo em casa, mas assim, em contato com o inglês por muitas horas por dia, tipo 4 ou 5 horas por dia, eu acho que em um ano dá. Agora, fazer aula de 1 horinha por semana, ou mesmo 2 horinhas por semana, em um ano ninguém fica fluente estudando tão pouco. Eu falo inglês quase todos os dias, né? Eu moro nos Estados Unidos, mas eu não falo inglês todo dia porque eu moro em Miami, né? E eu acho que muitos de vocês já devem saber que aqui em Miami muita gente fala espanhol e até mesmo português. Então, quando eu morava na Califórnia, eu falava inglês todo dia, com certeza. E hoje aqui em Miami eu não falo todo dia, mas quase todo dia, né? Eu acho que o melhor sotaque para aprender inglês é o sotaque americano ou o sotaque canadense, que são sotaques assim mais abertos, né? Muito mais fácil de entender um americano que um britânico, por exemplo. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é que é importante estar acostumado a escutar todos os tipos de sotaque, porque, por exemplo, quando você vem para os Estados Unidos, tem muito imigrante aqui. Então, às vezes você vai num restaurante ou você vai no supermercado e a pessoa que trabalha lá, ela tem sotaque, porque aqui nos Estados Unidos muita gente tem sotaque. Então, é importante escutar vários tipos de sotaque, não o sotaque só do falante nativo do inglês, mas o sotaque de gente que tem o inglês como segunda língua também. Eu já fiz aquela prova do TOEFL, né? Quando eu tive que fazer para entrar na universidade aqui nos Estados Unidos. Acho que eu dou um 9 para o inglês. Eu só não dou 10 porque a minha língua favorita é o espanhol, mas eu dou 9 porque o inglês é uma língua extremamente importante e o inglês te dá muito poder. Com o inglês você pode ir em qualquer lugar do mundo e se comunicar e se fazer entender, né? Então é uma língua muito, muito, muito importante. Sim, eu estudei no Canadá, com 18 anos eu fiz um mini intercâmbio de 2 meses para o Canadá, para Vancouver, e também estudei inglês aqui nos Estados Unidos e também fiz faculdade aqui, né? Então estudei bastante aqui. Antes eu achava que o inglês era muito difícil e essa é uma coisa que a gente tem que mudar, é mudar isso na nossa cabeça, né? Porque a gente acha que o inglês é difícil, então acaba ficando difícil mesmo. Mas o inglês não é difícil, gente. O inglês, na verdade, é uma das línguas mais fáceis de aprender comparado com as outras línguas, né, que existem. Nossa, eu já paguei vários micos, vários. Agora, um que me vem à cabeça, que eu acho que muita gente já deve ter cometido esse mico, né? É falar tipo,
Uma vez eu tava no Canadá e eu queria falar que eu tava com calor, e em vez de falar it's hot or something, eu falei I'm hot. I'm hot. Em inglês, hot, você pode chamar uma pessoa de hot, falando que ela é tipo sexy, né, ou gostosa, alguma coisa assim. E quando eu falei I'm hot, eu tava falando tipo, eu sou sexy, eu sou linda, gostosa. Então foi um mico. Confio, mas assim, com as ressalvas, né? O Google Tradutor, ele é muito bom para traduzir palavras avulsas, né? Mas assim, para traduzir textos completos ou até mesmo frases completas, não é muito bom. Mas assim, é muito bom para palavra, né? Um dicionário. Então eu uso muito o Google Tradutor, demais. Com 10 anos de idade, eu pedi para minha mãe para me colocar na aula de inglês, né? Porque na verdade eu tinha escutado falar que era importante, então fui, e nos primeiros meses eu adorava, depois comecei a odiar inglês, fiquei vários anos odiando inglês, e com 18 anos eu pensei, não, eu tenho que aprender, né? Porque como é que eu vou me comunicar com as pessoas de outros países sem saber falar inglês? Então, isso foi o que me motivou, né? Poder me comunicar, principalmente depois que eu fiz meu primeiro intercâmbio, e eu vi o quão importante era aprender o inglês e ter uma voz no mundo, né? E o que isso mudou na minha vida, simplesmente mudou tudo, porque hoje em dia eu vivo nos Estados Unidos, e se eu não falasse inglês, muitos imigrantes vêm para os Estados Unidos e ficam vários anos aqui sem aprender inglês bem. Eu acho que minha vida seria muito limitada, né? Então, assim, para mim mudou totalmente. Hoje em dia eu me sinto capaz de ir em qualquer país e me comunicar bem. O que mais me ajudou no meu aprendizado foi a imersão, né? Quem já viu outros vídeos meus sobre o inglês sabe que eu sou adepta da imersão. Eu acho que a imersão é a melhor forma. Então, no meu caso, o intercâmbio ajudou muito, mas assim, depois que eu fiz o intercâmbio, eu vi o tanto que era importante, eu vi as pessoas usando o inglês no dia a dia e o tanto que era importante para eu me comunicar não só com os canadenses ou os americanos, mas com o mundo inteiro. Então eu realmente comecei a estudar em casa, né, e fazer a minha própria imersão em casa, e faço isso também com outras línguas. E hoje em dia, o bom de hoje em dia é que tem muitos recursos, né? E como eu contei para você já em outros vídeos, eu amo o iTalk, né? Que é um site onde você pode encontrar falantes nativos e praticar o inglês do conforto da sua casa. E eles também têm muitas aulas assim muito baratas, se for comparar com as aulas presenciais. Então, eles ainda estão oferecendo a promoção para você. Se você ainda não está inscrito no iTalk, se inscreva. E se você fizer uma aula lá, você ganha a segunda de graça. Então, vale a pena. E essa é a minha dica, gente. Imersão, imersão, imersão. Estar em contato com o inglês o máximo possível.